Pode Assistir Podcast. Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. É bom você já preparar o seu gel, a guitarra e o requebrado, porque Elvis acaba de chegar na HBO Max. A cinebiografia do Rei do Rock, né, foca especialmente na relação dele com o empresário, o coronel Tom Parker. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre o filme, deixa eu apresentar os nossos convidados, né? Juliana e Rafael do Guia do Cinéfilo, bem-vindos. Opa, obrigada. Prazer estar aqui, principalmente para falar desse filme que eu particularmente amei. Muito bacana, obrigado aí pelo convite. Está muito feliz de falar desse filme que a gente gostou bastante. Pô, e muito legal, assim, né, porque é um filme que se você provavelmente procurar na sua cidade ainda deve ter sessões no cinema, né, assim, ele veio muito rápido pro streaming aqui no Brasil, né, isso é bom porque acaba ajudando, porque às vezes as pessoas acabam indo no cinema por uma questão de grana, né, ou às vezes o filme tá disputando espaço com, sei lá, com um filme da Marvel, com um filme que tem um pouco mais de apelo do público. Quando chega no streaming, a gente costuma falar aqui que às vezes dá uma democratizada, de certa forma, né? Com certeza. Inclusive, ele tá passando no cinema aqui perto da nossa casa. A namorada do Rafael foi assistir ontem, né? Então, realmente, a galera ainda tá assistindo. Tá todo mundo ainda falando muito bem do filme. E a gente gostou muito. A gente foi assistir na pré-estreia aqui no Rio de Janeiro. A gente foi convidado. E tava um clima super bom. A gente chegou lá, tava o Léo Jaime, né? O Paulo Ricardo. Então, assim, já tinha aquela toda a atmosfera do rock. E foi muito legal. A expectativa estava alta e, pra mim, superou. Foi muito bom. Uma coisa que eu queria falar é que, assim, assistir esse filme no cinema é uma experiência realmente, assim, bem grandiosa e talvez até bem diferente do que assistir em casa, no streaming. Mas, como você falou, né, nem todo mundo pode ir ao cinema. A gente sabe que cinema acaba sendo um lugar muito caro ainda, né? Uma ida ao cinema ainda é muito caro aqui no Brasil. Então, mas é bem, assim, ver no cinema, né, naquela telona, né, com aquele som maravilhoso. Realmente é impactante esse filme. Pô, e tem umas cenas, né, que eles brincam um pouco com trilhas sonoras da época, com trilhas sonoras atuais, assim, e eu sei que eu não assisti em cinemas que tem aqueles áudios tridimensionais, tipo Dolby Atmos e tal, mas eu dei uma lida que eles trabalharam um pouco desse lance de som surround, assim, nessas cenas específicas, né, então com certeza deve ter sido uma experiência única pra quem viu, assim, né. Não, com certeza. Eu trabalhei com cinema há muito tempo, fui programador de sala de cinema durante muitos anos, e eu tenho certeza que, assim, o teste para esses filmes, né, vem toda uma especificação, né, quando chega o filme na sala de cinema. Essa especificação e o som deve ter sido, assim, um teste bem bacana, para ficar realmente, assim, uma coisa bem imersiva, né, você ficar bem imerso ali em tudo que está acontecendo, né, por meio do som. Bom, e esse filme, né, Elvis, ele traz as principais passagens da vida dele, né, do início ao fim, né, a gente acompanha toda a vida dele, Elvis que morreu com 43 anos de forma trágica, né, e eu acho que tem dois pontos aí no filme que são pontos fora da curva e que, não sei se vocês concordam, mas eu achei que leva o filme muito pra cima, que são as atuações do Austin Butler como Elvis, que, assim, ele... Não vou falar que ele carrega o filme nas costas, porque aí parece que o filme é ruim, né? Mas ele é a alma do filme ali, né? Não teria como ser diferente. E o Tom Hanks... Bom, Tom Hanks é o Tom Hanks, né? Não dá nem pra... É até sem graça falar do Tom Hanks, né? Sim, o que eu achei mais interessante do Austin é que no final, ali nos trejeitos, né, a caracterização, você realmente chega a se perguntar, será que essa imagem é verdadeira? Porque às vezes tem filme que mistura, né? E realmente ele tá muito bem. E o Tom Hanks foi o que você falou, pra mim ele não tem palavras, entendeu? Eu gostei, inclusive, desse filme, porque é mais um filme aí que o Tom Hanks mostra que ele é maravilhoso, entendeu? Você só não pode viajar com ele. Fora isso, ele faz de tudo, ele é maravilhoso, entendeu? Esse filme não podia ter, assim, não podia ter erro em quem fosse interpretar o Elvis. Não podia ter erro, né? Eu acho que eles fizeram uma escolha, assim, perfeita. Perfeita. Eu não consegui... até fiquei pensando, pô, será quem mais poderia interpretar o Elvis, né? Olha que eu conheço muita coisa, eu já vi muito filme, conheço muita gente dessa indústria, mas realmente o Austin, assim, caiu como uma luva. Impressionante.
E eu acho que até foi uma decisão, assim, assertiva, né, do diretor de casting, também do Baz Luhrmann, que é o diretor, né, que foi também selecionar uma pessoa que o Austin Butler é o primeiro papel de protagonista dele, assim, né, ele fez algumas coisas ali, Era Uma Vez em Hollywood e tal, assim, teve alguns momentos de destaque ali, mas assim, com um holofote na cabeça, assim, é o primeiro momento, e acho que se tivesse colocado alguém com mais nome, talvez a gente tivesse essa dificuldade de desassociar o ator do Elvis, né? O que vocês acham? Vocês acham Pode que foi mais ou ser. menos por essa linha? Não, eu acho que eles seguiram exatamente essa linha. E eles fizeram muito certo, né? Eles falaram assim, cara, precisamos de uma pessoa que incorpore, né, o espírito Elvis, né? Impressionante, né? Impressionante tudo que ele faz, né? Às vezes sem falar nada, né? É o olhar, o jeito Os de se trejeitos. mexer, a intensidade, né? Ele fala de uma maneira tão profunda, né? E igualzinho ao Elvis, né? Eu já tinha visto vídeos do Elvis. Cara, é impactante, assim, acho que casou muito também com o tipo de filme que o Baz Luhrmann quis fazer, né? A gente sabe que o Baz gosta desses filmes, assim, gigantescos, né? Tem o Austrália, o Moulin Rouge. Então, assim, eu acho que teve toda uma compreensão. As peças se encaixaram, né? E às vezes as peças não se encaixam, mas dessa vez se encaixaram, assim, com grande perfeição. E eles estão indo aí rumo ao Oscar, aí, com certeza vai ter muitas indicações, E né? fomentou, Não só na parte técnica, mas também as atuações e tudo mais. e fomentou também uma curiosidade, né? Justamente pra gente não conhecer muito do Austin, ficou aí aquele burburinho, uma curiosidade pra saber se realmente ele ia conseguir entregar o papel e Verdade. entregou. Realmente é até impressionante, né? Porque ele deu entrevistas aí e em muitos momentos do filme é ele que tá cantando mesmo. Ele falou que ele nunca foi um cara de dançar e que foi uma coisa que, desde quando ele foi escolhido ali no casting, né? Que ele focou muito, assim, que ele sabia que ia ser uma das grandes dificuldades dele ali pra interpretar o Elvis, né? Reproduzir os movimentos, porque a gente tá falando de um cara que é um ícone da cultura pop, né? Não só da música, né? O Elvis é uma dessas figuras que transcendeu até o meio dele, não só pelo fato de ter feito filmes também e tudo mais, mas porque ele virou uma marca, né? Essa é a grande verdade. Com certeza. É isso aí. Opinião que ninguém pediu. Antes da gente continuar nosso papo, aquele momento sempre bom aí de fazer um jabazinho. Lembrar vocês de seguir o Pode Assistir no Instagram, lá no @pod.assistir. A gente agora tem um canal no YouTube também exclusivo do Pode Assistir, então se você estiver assistindo nele já, deixa um like, se inscreve aqui no canal, usa o espaço de comentários para dizer aí o que você gostaria que a gente conversasse nos próximos episódios. Pode ser um filme, pode ser uma série, não precisa ser recente, a gente tem feito alguns episódios revisitando grandes clássicos. Se você estiver ouvindo ou assistindo a gente no Spotify, porque agora também tem vídeo no Spotify, lembrar vocês de deixar aí as estrelinhas aí, de 0 a 5 estrelas, o que você acha do nosso trabalho. E eu sempre deixo uma enquete aqui no Spotify, alguma brincadeira sobre o tema que a gente está falando. Então, é outro espaço legal para a gente interagir. Em outros streamings aí de podcasts, não esquece de seguir a gente e receber notificações toda vez que sai um novo episódio. E, pessoal, onde a gente encontra o Guia do Cinéfilo atualmente? Guia do Cinéfilo tá em todos os lugares. Se olhou pro lado, a gente tá lá. Então a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no YouTube, a gente tá em tudo. E é tudo @Guia do Cinéfilo. Então, quem não conhece a gente, entra lá. Nós somos 2 irmãos bem diferentes. Rafael é super cult, gosta de uns filmes que alguns eu nem vi. E eu já sou da série. Então a gente tem de tudo lá nas nossas redes. Nosso TikTok tá bombando com várias dicas aí diárias. A gente tá postando aí 3, 4 vídeos lá. O Instagram também tá super bem alimentado. Então é isso, convido todo mundo a conhecer a gente através lá do @Guia do Cinéfilo. Queria até deixar um elogio bacana aí, que na maioria dos criadores de conteúdo, assim, a gente vê bastante coisa sobre filmes, séries gringas, assim, Guia do Cinéfilo tem muita coisa de cinema nacional, então é super legal, a gente às vezes tem uma dificuldade de consumir cinema nacional, porque a distribuição sempre privilegia ali os internacionais, especialmente os dos Estados Unidos, né? Mas no Guia do Cinéfilo dá pra ficar bem por dentro aí de tudo que tá rolando do cinema nacional, isso é muito legal aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Bom, eu queria falar um pouco, né, sobre um ponto que eu achei até interessante, como foi abordado no filme, e era uma coisa que
antes de assistir, ficou muito na minha cabeça, assim, sobre como isso seria feito, porque esse lance do Elvis ser chamado de rei do rock, né, durante muito tempo, assim, foi algo que depois que a gente teve todo esse lance de esse movimento, o movimento de excelência negra, da cultura negra ser exaltada, né, e tudo mais, a gente teve um questionamento aí do tipo, pô, o Elvis, ele se apropriou culturalmente do blues e de outras músicas que eram músicas de músicos negros, né? E assim, ó, eu vou dar minha opinião, e aí depois eu queria saber de vocês, mas eu achei que o filme, eu não sei se foi realmente, né, se a história real é exatamente essa que é retratada no filme, mas o filme tentou mostrar que o Elvis, ele respeitava demais, assim, ele tinha esses caras como ídolos, né, e tem até uma cena que eu acho muito emblemática, que ele vai se apresentar numa coletiva de imprensa, e aí alguém apresenta ele como Elvis, o rei do rock, e ele fala assim, não, eu não sou o rei do rock, né, eu só tô fazendo uma versão aqui dos caras que eu realmente considero lendas e tal, né, vocês tiveram essa impressão também? Eu tinha dois pontos nesse filme que eu queria muito assistir, ver o que o Baz Luhrmann vai mostrar pra gente. Uma era essa questão, né, essa origem do Elvis, que pouca gente conhece, né, as referências que ele tinha, aonde ele nasceu, né, quais foram os primeiros consumos musicais dele, porque obviamente quando a gente vai fazer alguma coisa da nossa vida, a gente tem alguma referência, né, aquele amor, aquela paixão, né, e o caso dele foi com a música. E aí a gente viu as referências todas, né? E em cenas muito bem feitas, impressionantes, né? Aquele começo do filme é impressionante, é muito bonito, muito bacana. E a gente consegue construir um pouco, conseguir entender pela visão do Baz Luhrmann. Se é realmente aquilo ali tudo aconteceu daquela forma, uma maneira de pensar, a gente talvez nunca vá saber, mas eu achei muito interessante, assim, porque mostrou muitas curiosidades, até para quem não conhecia a fundo a carreira do Elvis, né? Outra questão, que aí depois talvez, não sei se a gente vai entrar nessa questão, é sobre o casamento dele, né, com a Priscila e tudo mais, né, e na maneira como foi, como eles foram retratados. Essas duas questões eu queria muito assistir, e falando dessa parte que você falou, eu gostei muito, assim, eu até me enchi de conteúdo que eu não sabia, assim, né, depois eu até fui na internet pesquisar, achei um complemento a tudo que eu já sabia sobre ele. Eu achei que a relação que foi mostrada ali, ela foi muito respeitosa mesmo. Então, se de fato foi aquilo, a gente não vai saber. Mas eu acho que o filme ele foi super respeitoso, né? Contando ali as histórias de todo mundo, de como o Elvis chegou a aquilo. E eu sempre sou tendenciosa a acreditar, porque eu acho que foi tão sutil ali, mostrando realmente as reportagens, as entrevistas, enfim, que ele sempre é muito respeitoso, ele dá o crédito a quem ele tem que dar. Então, eu acho que o filme passou bem por isso, assim. Eu acho que foi bem legal a forma que foi mostrado. Uma outra coisa que eu gostei bastante também é quando a gente assiste uma cinebiografia, especialmente quando é de música, assim, tem várias, né? A gente sempre vê a história do ponto de vista do protagonista ali, de quem é o biografado ali, né? No caso, o Elvis. Eu achei interessante esse recurso. Vocês gostaram também desse recurso dessa história ser contada pelo Coronel Parker? Tem toda a polêmica envolvendo, né? O cara era um extorquista ali, né? Ele se aproveitava do Elvis pra caramba, fazia contratos que beneficiavam muito mais ele do que o Elvis e tal. Mas eu achei interessante ter essa narrativa do Parker, ali do Coronel Parker. Por outro lado, quando a gente vai pras encenações e tal, a gente vê que também o que ele fala não é exatamente o que ele tá falando, né? Eu achei interessante essa forma de contar a história. Na verdade, esse finalzinho que você falou aí é exatamente o que eu fiquei pensando. Acho que, na verdade, é uma grande brincadeira ali do Baz Luhrmann, entendeu? Ele começa falando, não, quem vai contar a história é o coronel lá, o antagonista, aquele cara todo cheio de polêmicas e tudo mais. Mas, na verdade, eu acho que é tudo um complemento ali, né? A gente meio que vai vendo ali toda a trajetória desse artista único, acho que pela visão geral, assim, né? Tem muito estudo nesse filme, né? Eu queria muito ver esses bastidores sobre o estudo que fizeram sobre a vida do Elvis, né? Até pra saber se tudo que eles pesquisaram entrou no filme, porque o filme já é grande, né? Mas eu acho que tinha mais coisas ali, algumas histórias, né? Que talvez poderiam ser colocadas, mas eu gostei muito dessa questão também, assim, mas eu acho que é uma grande brincadeira, na verdade, assim. Parece que é contado, mas não é bem assim, né? Exatamente porque ele é um personagem ambíguo, né? A gente não sabe direito
se ele tá falando verdade, se ele tá mentindo, né? Quem e é ele, sarcástico. E o Tom Hanks tá sensacional, né? Maravilhoso. Muito bem, né? Forte candidato ao Oscar aí, de melhor ator coadjuvante, porque realmente tá muito bem mesmo. E eu fiquei curioso, o que você queria ver e o que você achou dessa parte sobre o casamento do Elvis? Cara, então, quando eu tinha lido, né, eu falei assim, pô, eu não gosto de assistir um filme, ainda mais um filme de uma figura tão, pô, o Elvis é, nossa, estratosférico. Mas eu falei assim, caramba, eu acho que eu tenho que pesquisar algumas coisas chaves, né, pra ver se esses elementos vão estar no filme, né, essas argumentações, essas histórias, né. E aí eu falei assim, pô, essa parte da Priscila com o Elvis. Quando ele foi lá, né, fora do país, ele entrou no exército, aquela coisa toda. E sobre a idade dela, né? Eu tinha pesquisado sobre a idade dela, que na vida real ele casou com ela, acho que ela tinha 14 anos, né? Eu acho que no filme não ficou muito bem colocado qual era a idade dela, né? Porque realmente é uma grande polêmica, né? Até hoje, quando se pensa sobre esse casamento, né? Do astro do rock. Eu lembro que quando a gente foi assistir o filme, o Rafael falou pra mim isso, né, essa informação, acho que quando a gente tava voltando pra casa. E aí eu falei, 14? Impossível. Aquela atriz não parece ter 14 anos. Não deixaram bem, foram bem sutis quanto a isso, né, realmente. E assim, ó, vou te dizer que não sei se estou assistindo A Casa do Dragão, mas acho que ter deixado no ar aí, né, a idade dela, sem revelar no filme, acho que foi uma boa decisão, porque ia causar uma estranheza inacreditável pra quem tá assistindo. É verdade. Ô, Juliana, e você? Juliana, o que você achou o que você mais gostou do filme, assim? Qual que foi a parte que mais te chamou a atenção? Olha, eu sou muito do drama, sabe? Eu amo um filme que, de alguma forma ali, ele vai me tocar e vai me fazer ter algum tipo de sentimentos. Então, no final do filme, quando a gente vê ali o quanto que ele já tá cansado, né? Tem aquela cena dele no palco onde ele tá nitidamente esgotado. Ali eu podia levantar e ir embora e bater palma, porque eu não precisava ver mais nada do filme. Eu achei o filme maravilhoso por isso, porque ele conseguiu levar a gente para esse lugar, onde realmente é a história do Elvis, onde dizem, né, que ele ficou anos lá preso, né, em Las Vegas, né, o quanto que ele foi maltratado de fato ali pela indústria, né, o quanto que foi difícil a carreira para ele. Então, para mim, aquela cena ali que ele tá no palco já bem bêbado, né, enfim, bem acabado, destruído, ali para mim foi onde o filme me tocou, que eu achei a cena mais bonita do filme, e foi onde o Austin mostrou que realmente não era o Austin, desceu o Elvis ali, e Elvis não morreu, ele fez o filme, porque não tem outra explicação. Incorporou, né? Impressionante. Incorporou, impressionante. Vocês comentaram também sobre a questão da duração do filme. Eu sei que, cara, é uma chatice ficar falando de duração de obras, né? A gente teve recentemente a grande polêmica do Stranger Things, dos episódios de 1 hora e não sei quanto, 2 horas e tal. Mas eu preciso confessar que enquanto eu assistia, teve um momento ali que eu fiquei um pouco cansado. Eu achei que o filme talvez tenha focado demais nesse lance de contar absolutamente todos os momentos importantes da carreira do Elvis. Vocês também tiveram essa impressão ou só eu que tô meio chato e velho? Eu acho que o meu olho já estava meio que acostumado, porque eu gosto muito do Baz Luhrmann, os filmes dele, e eu sei que ele é um cara, assim, muito detalhista, né? Então eu sabia, às vezes ele fala sobre o amor, né, de uma maneira um pouco abstrata e tal, como é o Moulin Rouge. Em Austrália ele é muito específico, dentro daquela história toda. Então eu já estava sabendo que iam ter momentos que, assim, ele ia se deixar, assim, pelos detalhes, né? Querendo compor, realmente falou assim, olha, eu vou te apresentar, né, falando pro público, eu vou te apresentar tudo que eu tenho de estudo sobre esse personagem. Eu vou te contar tudo que eu quero contar. Então, eu acho que eu já estava meio que com... Até achei pouco tempo para... Podia até ser mais, eu acho que ele deve ter cortado bastante coisa ainda na edição. Mas é mais pensando no diretor e esses detalhes todos que ele sempre gosta de colocar. Então, para mim, eu já sabia que ia ser mais ou menos assim. Mas você achou cansativo? Não achei cansativo, não. Não achei cansativo, não. Achei até o contrário. Achei até um pouco objetivo em algumas partes, né? Talvez até para fugir de alguma outra polêmica, né? A gente não sabe direito o que eles descobriram nesses estudos todos, né? Nessas informações que eles conseguiram. Mas eu achei o resultado, assim, bem bacana. Assim, fizeram tudo
a maneira como tinha que ser mesmo, assim. Ficou muito bom. Eu gostei do filme, não achei ele cansativo, mas se fosse mais, com toda certeza, porque eu tenho um limite ali, eu já fui preparada. Ainda mais na pré-estreia que a gente foi, era à noite, então assim, eu já tô cansada, eu também sou velha. E aí eu vi quanto tempo era de filme, então acho que a minha cabeça já tava ali condicionada a 3 horas, né? Mas aí também foi o que eu falei, o final do filme começou a ficar muito bom pra mim. Então a minha atenção, quando eu pensei em ficar cansada, a minha atenção ela deu uma ligada ali a mais e eu consegui passar pelo filme bem. Mas eu acho também que um filme muito longo, ele vai me perdendo ao longo do caminho. Ele tem que ser bem feito, senão eu também vou cansando. Mas filme longo é muito bom. Eu tenho um diretor, depois o pessoal pode procurar no Google, chamado Lavi Dias. Depois vocês procuram a duração dos filmes deste moço. E são filmes maravilhosos. Eu acho que a duração é meio relativo, né? Se o filme segura bem ali e tá tudo certo, né? Você entra na jornada ali do personagem, você imerge naquela história, então tá tudo tranquilo. Outra coisa que eu achei legal também é que o filme, ele também, ele não fica focando também nesse lance de, agora foi quando Elvis criou, né, compôs tal música. Então eu acho que, tipo assim, a própria trilha sonora, ela tem outras coisas além de Elvis, né, o que é legal, mas ela ajuda a contar a história e não necessariamente a gente baseia a história em cima da trilha, né, o que às vezes acontece em alguns filmes, especialmente quando eles falam de música, né, a gente tem história sobre músicas e não necessariamente a história sobre o personagem. Aqui eu acho que o Baz Luhrmann deixou bem claro ali que ele queria contar a história da pessoa ali por trás do ícone, né, e eu acho que isso ele cumpriu bem. Exatamente, ele falou assim, olha, as músicas vocês já conhecem. Eu agora vou mostrar o ser humano Elvis ali, por trás de toda aquela fama, aquele circo midiático que estava sempre em cima dele. E eu acho que ele conseguiu um resultado bem interessante, né, pensando nisso. Sim. E eu acho até engraçado, assim, né, esse lance de... Eu conheci a história do Elvis de forma muito superficial, assim. E eu acho muito legal algumas coisas que são pontuadas no filme, como, por exemplo, logo que ele, né, no início da carreira dele ali, que ele era perseguido por ser muito... vulgar, né, porque ele rebolava e tal. Cara, como a gente tem até hoje esse mesmo tipo de crítica dentro da música, né? Você vê que só muda a pessoa, porque a crítica, né, o moralismo, ele tá sempre ali, né? Impressionante. Só muda a forma com que você é criticado, mas a crítica, ela tá ali, né? Não importa a época. É isso aí, é uma coisa atemporal, né? Não, é muito bom, né? Quando eles mostram aqueles recortes de jornal lá, chamando Elvis de Elvis de Pelvis, cara. Muito bom isso, né? Acho que bom que tem pessoas como ele, né? E muitas outras que vão lá, mostram mesmo que são muito mais do que isso e que essa crítica não tem nada a ver com o potencial que eles têm, né? Aquela cena, né, que ele tá fazendo, que ele vai fazer o show naquela caridade ali, tá rolando o senador separatista lá, racista, discursando ao mesmo tempo ali, que ele fala assim, não, cara, eu sou quem eu sou e eu represento o que eu represento e é isso aí, cara, aquela cena é muito, muito boa, É muito boa, né? Olha, todo grande artista, né, ele tem uma posição forte, né, e ele é uma voz, né, e eu acho que o filme deixou isso bem claro, né, em vários momentos ali, né, não só em um momento, em vários momentos, né, que ele realmente se colocou assim, olha, eu tenho esse poder midiático, né, todos os holofotes estão para mim, então assim, deixa que eu vou atrás das minhas verdades, né, e pensando sempre na sociedade como um todo, né. E até um ponto interessante, assim, que mostra, assim, que hoje em dia a gente tem essa visão dos artistas no sentido de que a gente sempre espera um posicionamento público deles sobre diversos temas, né? E tem uma cena bem legal ali no filme, quando ele tá gravando esse especial de TV, que ele fala pro diretor lá, que ele fala assim, eu ouvi uma vez de um pastor que quando a gente tem alguma coisa muito difícil de ser dita e a gente não consegue falar,
a gente canta. E é interessante, assim, como é emblemático no sentido de que às vezes a gente precisa também olhar para não só para o que aquele artista tá falando, mas o que ele tá fazendo em termos de arte mesmo, né? Porque às vezes aquilo diz muito mais sobre o mundo, sobre a visão dele, do que propriamente ele chegar lá e falar assim, então, pessoal, acho isso aí errado, tá? Né? Às vezes não precisa dessa obviedade. Não, aqui no Brasil, então, os músicos, né, na época da ditadura, quantas canções foram feitas, né? E são canções que a gente lembra até hoje, né? Pra não deixar a gente esquecer daqueles momentos todos, né? Então, é importante. O artista, ele tem uma função muito importante, assim, na sociedade, né? Tem que ter uma responsabilidade grande ali também, porque eles realmente representam, né, muitas pessoas, né? E podem ajudar realmente a gente tentar ter um maior equilíbrio, né? Na nossa inter-relação, assim, né? Como pessoas mesmo, né? Na relação das amizades, né? Dos laços, né? E a gente sabe que a gente enfrenta várias dificuldades em relação a isso, né? Obstáculos, né? Sempre Tem que ter coragem, né? tem que ter coragem. E eu fico muito feliz quando eu vejo um artista se posicionando, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Acho que realmente, pra mim, esse é o caminho. Agora, eu sei que ainda tá cedo, a gente tá aí em meados de setembro, né? O Oscar é só no ano que vem, mas quando a gente vê uma grande atuação ou um filme que tem um tamanho, tem uma grandiosidade, assim, né? É difícil a gente não começar a apontar dedinhos e fazer comparações e tal, e vocês citaram aqui durante a conversa. Queria saber, o que vocês acham que esse filme, assim, tem condições aí de pintar no Oscar, se é que tem condições, claro. O primeiro ponto que eu gosto de falar sempre do Oscar é que, assim, o Oscar, na verdade, é quem consegue fazer uma divulgação maior, né? Ele é, assim, ele é diferente do que o melhor filme vencer, aquela coisa toda, porque também o melhor é relativo, pode ser o melhor pra mim, o melhor pro outro, então é complicado. É um Então, conjunto é um de conjunto. coisas, né? Esse filme, ele tem, assim, vamos dizer, todas as variáveis que transformam em grandes vencedores do Oscar, né? Ele tem uma divulgação muito forte, né, mundial. Ele tem excelentes atuações, né, pensando naqueles prêmios que o pessoal mais badalados, né? E ele tecnicamente é um filme muito bom. Né? Então ele pode aí realmente ganhar muitas categorias no próximo Oscar, né? Eu acho que o Austin tá correndo bem forte. O Tom Hanks, para mim, corre mais forte ainda. Eu também acho. Eu acho que o Tom Hanks aí vai ganhar o terceiro Oscar. Lembrando que ele é o único ator a ganhar 2 vezes seguidas, né? Ele ganhou pelo Philadelphia e o Forrest Gump, se eu não me engano. Então, mas a parte técnica, eu acho que esse filme vai dar muita coisa. Mixagem de som, aqueles prêmios que a gente nunca vê, né? Só vê depois. Eu acho que tem muitas chances aí de bater recordes esse filme aí em relação às últimas cerimônias do Oscar. Né? E em Cannes ele foi super bem falado, aclamado, sei lá, 7 minutos batendo palma, né? Teve isso, se eu não me engano. E então eu acho que o Oscar vai vir realmente, como o Rafael falou, acho que o Tom Hanks talvez seja aí o grande destaque, até porque a categoria de melhor ator, o Austin vai concorrer ali com talvez pessoas até, né, até não, com certeza maiores, enfim, com também com outra força, mas eu acho que pro coadjuvante o Tom Hanks, eu até agora não vi ninguém aí perto de tentar tirar algo dele não, né, não sei, vamos ver que até o final do ano tem muita coisa pra estrear. Até porque se o Tom Hanks faz um filme que não é necessariamente um filme pequeno, alguma pira que é só dele, de mais ninguém no mundo, ele com certeza vai ser indicado, né? Assim, não tem, o Tom Hanks e a Meryl Streep, eles podem, qualquer coisa que eles fizerem. Pô, eu lembro a Meryl Streep que foi indicada por aquele Into the Woods lá, que eu não sei se vocês gostam, mas eu achei um filme horroroso, assim, né? Não. Olha, não, nem fala, cara, porque realmente exagera um pouco algumas... a Meryl Streep é fantástica, ela é maravilhosa, mas tem alguns filmes que ela foi indicada que realmente foi demais, né? Mas eu concordo também. O Austin Butler eu acho um pouco mais difícil, porque acho que tem esse ponto aí que melhor ator sempre... Tem alguém que faz uma performance, né? A gente nunca sabe quando o Daniel Day-Lewis vai atacar novamente, né? Tem esse detalhe sempre, né? Ele tá meio aposentado agora, né? Ele tá meio aposentado. Daqui a pouco ele volta e o negócio complica. Ou vem o Christian Bale pra perder 50 quilos, entendeu?
Sempre tem alguém ali. Mas vai saber também se o Daniel Day-Lewis ele não tá falando que tá aposentado, porque na verdade o próximo filme dele é sobre um ator aposentado, entendeu? Então nunca dá pra saber o que ele... O Daniel Não dá. Day-Lewis realmente, ele é, assim, realmente é... Qualquer, assim, ele realmente... Eu acho que qualquer filme do Daniel Day-Lewis podia ser indicado. Ele, né, a atuação do Daniel Day-Lewis, porque realmente é um ator, assim, gigantesco, né? Gigantesco. Mas o Austin acho que vai concorrer com muita gente boa aí. Claro. Até a época do Oscar, da corrida do Oscar, a gente vai ver muita coisa boa aí, muitas interpretações boas. E vamos ver o que acontece. Mas o Tom Hanks eu apostava agora, assim. Apostava agora que ele é bem forte. Você também pode gostar dele. Pessoal, e pra quem terminou de assistir Elvis, tá querendo ver mais alguma coisa, mais ou menos nessa pegada aí, o que vocês têm pra indicar? Bom, eu tava até falando pro Rafael que a gente entrou aqui no consenso, ele vai escolher um e eu escolhi outro. Legal, boa. Nós somos cariocas, né? E estamos na semana do Rock in Rio, que começa sexta-feira. Então, não tem como eu não falar do Bohemian Rhapsody, que é um filme que eu gosto muito. Tem tudo a ver com Rock in Rio também. Então, de cara, eu já penso nesse filme. Que foi o... né? Esse primeiro veio antes do Elton John. Então, ele é bem badalado. Fala sobre a história do Freddie Mercury, do Queen. É um filme muito legal. E para quem não assistiu, precisa assistir, porque é muito parecido com Elvis, né? Assim, dessa mesma temática. E é isso, para mim é um filme muito bom também, gostei demais, tem toda aquela trilha sonora maravilhosa. Eu não vivi a época do Queen, né? Eu sou nova, mas eu lembro de ter visto o filme e eu passei semanas ouvindo no Spotify a discografia, enfim, todas as músicas que eu não conhecia. E eu amei, é um filme muito legal, acho que vale muito a pena. Eu vou indicar, já que a Juju falou que eu sou da linha cult, né? Então vamos com um filme que eu não sei se muita gente conhece, mas é um filme chamado O Último Elvis, do Armando Bo, um filme argentino. Eu adoro cinema argentino. É um filme que conta a história de um fã do Elvis, que vira cover do Elvis, e meio que ele personifica o Elvis assim, em toda a vida dele, né? Deixando até um pouco a família de lado. E aí alguns conflitos acontecem na vida dele. E aí a gente vai entendendo melhor esse interessantíssimo personagem. Fica a minha dica, O Último Elvis, filmaço. Pô, muito bom, porque a gente vai ter na indicação um filme mainstream, um cult e um completamente bagaceira do meu lado, né? Cara, eu adoro... Eu adorava paródias nos anos... Bom, todo mundo gostava de paródias nos anos 2000. Mas essa paródia eu acho que, tipo assim, ela transcende ali o mundo das paródias. Eu acho ela muito bem feita. Que é Walk Hard, a balada de Dewey Cox. Ela, na verdade, é uma zoeira com o filme Johnny June, que é a biografia do Johnny Cash. Saiu em 2005. Foi super premiada. Temos o Joaquin Phoenix, né? Que antes de ser o Coronga era o Johnny Cash aí nos cinemas. Muito legal também. Ótima indicação pra quem curte cinebiografias, assim, um baita filme. Só que aí eles pegaram, né? Obviamente o Judd Apatow pegou essa cinebiografia do Johnny Cash, deu uma zoada e criou esse personagem chamado Dewey Cox, que é interpretado pelo John C. Reilly, baita ator também. Maravilhoso. E ele é esse cantor fictício, que é uma lenda norte-americana da música. E aí o filme acompanha ele em todas as fases musicais dele. Então tem a fase que ele é um cantor country, aí depois tem a fase que ele vira um cantor de rock, depois tem uma fase que ele vira meio David Bowie, assim, uma coisa meio New Age e tal. E é muito engraçado porque aí o filme ele tem esse lance, né, dele se perder nas drogas e tal, e ter esse grande amor, né, pela esposa dele, que é interpretada pela Diana Fisher, né, a Pam de The Office. O elenco é muito legal nesse filme, também tem Jonah Hill e tal. Filme engraçadíssimo, ele brinca com um lance tem uma repetição ali nas cenas e tal, uma coisa bem escrachada. Cara, é um filme muito divertido mesmo. Quem quiser ver, por enquanto não tá em nenhum streaming aqui no Brasil, mas a locação no YouTube tá baratinha, acho que é R$5,90, se eu não me engano, então é bem engraçado. Então vale a pena. Posso só fazer uma observação? Claro.
O John C. Reilly, ainda bem que você lembrou dele, porque lá no Guia a gente fala muito de atores subestimados, assim, sabe? Aqueles atores que, tipo Paul Giamatti, John C. Reilly, que são atores Stanley Tucci, que tem uma história linda de vida. Então, assim, esse ator, ele é fantástico. Pra quem, uma dica que, assim, vem meio que nessa linha, assim, do sarcasmo, alguma coisa parecida com isso, Lakers, A Hora de Vencer. Ele faz o dono do Los Angeles Muito Lakers, bom. O seriado que tá lá na HBO Max. Ele tá sensacional e até fisicamente ele tá bem diferente, assim, cheio de maquiagem. Então também fica a dica desse ator maravilhoso. Também fez Jogada de Risco, do primeiro filme do PTA, do Paul Thomas Anderson. Maravilhoso ator. Então pode assistir o Elvis na HBO Max e depois o Lakers, A Hora de Vencer. É verdade. É isso aí, dá pra fazer na sequência. Inclusive, tem episódio do Pode Assistir sobre Lakers Hora de Vencer. Então, também, se você se interessar um pouco mais aí, dá pra ouvir um episódio sem spoilers. É bem legal. E só um comentário sobre o John C. Reilly. Ele é perfeito pra esse papel do Lakers Hora de Vencer, porque é um seriado que ela tem momentos sérios, ela tem momentos cômicos, e ele é um ator que ele transita muito bem por esses mundos. Ao mesmo tempo que ele faz comédia escrachada, né, ele faz filmes com nível de drama, assim, altíssimo, assim. Ele é muito bom mesmo, eu adoro. Eu pensei numa frase quando eu vi essa atuação que, assim, ele quebra a quarta parede como ninguém. Porque parece que ele tá conversando com você. E no Lakers acontece muito isso, né? Então, ele é um baita de um ator. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Juliana, Rafael, muito obrigado aí pelo papo. Voltem mais vezes. Muito obrigada a você pelo espaço. A gente amou. A gente ama falar sobre filme, série. Então, só chamar que a gente vai estar aqui. Chama a gente pro episódio de cinema brasileiro aí, que a gente tá sempre querendo falar do cinema boa brasileiro. Ideia, hein? Vai ter a indicação do Oscar aí nas próximas semanas, né? O indicado Brasil ao Oscar, que eu tenho meu chute aqui de quem vai ser. Quem sabe a gente pode voltar aqui para falar sobre isso. Vai ser uma honra, Eric. Muito obrigado, hein, cara. Foi muito legal. Gostei, excelente, ótima ideia. Vou anotar aqui na pauta, com certeza. E lembrando aí, sigam o Guia do Cinéfilo aí, Instagram, TikTok, em todas as plataformas, conteúdo muito legal. Até mais aí, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.